Bom dia a todas, sejam bem-vindas. É uma alegria, tem gente nova aqui, bastante gente nova. Então, a gente no mês de janeiro descansou e estamos retornando. Hoje é o nosso primeiro encontro do ano de 2025. E eu quero dizer para as que estão chegando novas que a escola é um projeto aberto. Qualquer pessoa pode participar. Tá? Nós temos módulos e nesses módulos vamos trabalhando diversos temas. E um pouco a vocação da escola é que você tenha instrumentos também para trabalhar nos projetos de vocês, né? Com as mulheres, enfim, nas propostas que vocês têm, né? Então, eu vou propondo temas e vocês se apropriam, recriam. Eu acho que o sentido é um pouco esse, e o que nos torna um espaço interessante, um espaço livre e interessante, tá? Eu vou pedir também que no fim da aula vocês permaneçam, porque a escola este ano tem algumas novidades. Todos os projetos se transformam. E isso faz parte da vida dos projetos, né? E isso é uma das formas de que eles permaneçam, de que eles, enfim, se mantenham, né? Então, este ano nós temos algumas novidades que eu vou falar no fim do nosso encontro, da nossa aula, tá bem? Então, vamos lá. Por que que a gente escolheu este tema? Eu quero dizer que na escola, para quem chegou agora e quem veio de Portugal, Janaína está conosco desde o começo e Raquel também. Janaína, que faz toda a parte de organização, que monta o grupo, enfim, que manda depois para vocês a gravação, e Raquel, que é a nossa artista amor, por concurso, que faz todas as artes e todas essas coisas. Raquel foi quem fez meu livro, das deusas e o das deusas maduras, quem fez toda a ilustração dos livros, tá? Então, apresentadas elas, e depois no final eu tenho algumas novidades, mas vamos lá. Por que que a gente escolheu este nome? Bom, há tempos que eu estou querendo falar um pouco sobre esse tema, que é um tema sensível, delicado, que é o tema da Inquisição, da caça às bruxas, que hoje é um feminicídio, né? Está reconhecido como um feminicídio muito recentemente, muito recentemente. Era uma história escura, uma história silenciada, um espaço fechado, enfim. E por que nós escolhemos a Margarite Porret? Porque eu fui com a Inês que está aqui, Inês Garíbio, ao teatro, e uma das figuras numa peça que a professora Galvão, né, criou, preparou, e uma das figuras era a Margarite Porret, e eu tinha um livro, e eu tinha lido o livro dela, O Espelho das Almas Simples, né? O livro dela é estrondosamente bonito. Depois a gente vai pôr no grupo como vocês adquirem, porque ele está em português, e a Raquel fez para a gente uma pequena, enfim, menção para quem tiver interesse no livro. Eu acho que é um livro interessante, poético, maravilhoso, e que eventualmente vocês podem usar para trabalhar, né? Bem, nós vamos a falar desse tempo medieval e desse tempo onde nós temos um deslocamento do lugar das mulheres, né? Num primeiro momento, na época medieval, essas mulheres que eram agentes de saúde, agentes comunitárias, enfim, herderas, contadoras de história, mas que tinham um papel crucial na comunidade, né? Que participavam das revoltas camponesas, enfim, que organizavam, que teciam, né? Que eram, de alguma maneira, o elo de conexão. Né? Nós vamos a ter um deslocamento
bastante importante e elas vão ser perseguidas, torturadas, queimadas. E a grande questão é que, como em outros momentos da história, este não vai ser o único. Os fundamentos do Estado moderno, eles se ancoram no corpo torturado das mulheres. Então, esse é um dado muito importante que nos interessa. Todos os livros que eu usei, eles estão nas referências bibliográficas. Vocês sabem que a professora não menciona nada se não põe a referência, né? Então, eu vou começar mencionando um texto importante, uma pequena definição do livro da Rosmarie Muraro, Os Textos da Fogueira. Tá? Ele está lá nas referências biográficas do final. E então, a Rosmarie, no começo, diz: quem é transgressor ou transgressora? Quem invade as terras e assim desconcentra a propriedade. Ao mesmo tempo, quem desobedece à lei jurídica. É também quem organiza as massas populares, de baixo para cima, mas ainda e principalmente aquele que transgride o controle da sexualidade. O poder está essencialmente assentado sobre a satanização da sexualidade em nome do sagrado. Então, essa é uma primeira definição que eu quero dar, e agora a gente vai compartilhar os slides, porque em cima disso, né, em cima dessa satanização do corpo das mulheres, nós vamos a criar toda a narrativa inquisitória e toda a narrativa que vai determinar que as mulheres copulam com Satanás, pelo tanto, elas são bruxas, pelo tanto, elas têm um poder, né? Pelo tanto, elas têm que ser castigadas e perseguidas, né? Janaína, vamos compartilhar? Você tem como abrir mais, Janaína? Se não, eu tenho ela aqui no meu, em PowerPoint. Aí está ótimo. Então, mulheres, é isso mesmo, mulheres, né? Todas nós éramos consideradas bruxas, éramos entre aspas, né? Consideradas bruxas desviantes, né? Transgressoras. Né? Vamos lá, Janaína. Então, a Europa da Idade Média se caracteriza por uma inestabilidade política e social e pela inexistência de um Estado centralizado. Então, nós vamos a ter essa Europa, digamos, com muitos focos, com muitos espaços, com muitas possibilidades e sem um Estado centralizado. A gente vai ver que a caça às bruxas foi uma dos artifícios ou das estratégias de centralização do poder. Né? Então, essa Europa que se dissipava em diversos reinos e em diversos grupos e em diversas estruturas, né? É ali onde nós vamos a trabalhar, onde a Inquisição, o poder da igreja e dos proprietários de terra, né, vão a trabalhar no sentido da centralização. Né? No sentido da centralização, pelo tanto, no sentido de determinar quem se desviava de uma certa ordem. Né? As bruxas, os hereges, nós não vamos a falar dos hereges hoje, mas em algum momento eu quero voltar à questão e trabalhar quem era considerado herege, né? E, pelo tanto, também é passível de persecução. Né?
O panorama era de comunidades agrícolas em torno de um feudo, um senhor, dono da terra, e camponeses sem posses. Esse vínculo de exploração era marcado por disputas e revoltas frequentes. Então, não era um lugar pacífico. Isso é importante, né? Não era um lugar pacífico. E é interessante entender que nos diversos momentos da história nós não temos lugares pacíficos, a não ser lá, né? Vocês, as que são minhas alunas, sabem, lá, no Paleolítico, no Neolítico, a paz matricêntrica, a paz ginocêntrica, a paz do comunitário, né? De aquelas Sataluyuk, a primeira cidade que a antropologia reconhece, né? A paz dos espaços comunitários onde não se conheciam as armas nem as fortificações militares, né? A partir do momento que nos patriarcalizamos, e essa é outra aula, a partir do momento que nos patriarcalizamos, nos tornamos guerreiros, né? E então nos tornamos, enfim, competitivos, hostis, todas essas coisas, né? Então, esse vínculo era marcado por uma exploração constante, pelas disputas, pelas revoltas, pela violência. Né? No, os bosques, esse imaginário medieval que nós temos dos bosques, onde as donzelas caminham e são encontradas pelo príncipe, é um imaginário da Disney, né? Não era, sem dúvida, o imaginário do mundo medieval. Né? Vamos lá. Existiam as terras comunais, os lagos, os bosques, as florestas, ou seja, a natureza não domesticada, onde os camponeses praticavam uma economia de subsistência. E isso é importante, eu fiz questão de colocar a natureza não domesticada, porque vocês lembram que nós temos permanentemente essa metáfora da terra e do corpo da mulher, né? E então, nós vamos a domesticar os corpos, né? Pelo tanto, da mesma maneira que nós vamos a cercar, a amar e a controlar a terra, nós vamos a domesticar os corpos das mulheres, tá? Vocês lembram, numa aula antiga, das primeiras, que nós trabalhamos qual é o primeiro estupro que a antropologia reconhece? Está no livro da Marija Gimbutas, tá? A antropóloga que a gente segue. O primeiro estupro que a antropologia reconhece é na idade dos metais, quando nós furamos a terra e furamos o corpo das mulheres. Então, é ali nessas terras ainda não domesticadas, onde Cristiane, o livro da Marija Gimbutas se chama Os Deuses e as Deusas da Antiga Europa. Então, nessa natureza não domesticada, nós tínhamos uma economia de subsistência. Ali também, não, querida, você não está atrapalhando. Se vocês querem perguntar, eu sou professora, vocês podem perguntar, e os livros, normalmente nós colocamos no final, mas não tem problema nenhum. Vocês perguntam o que for preciso. Tá? Então, ali também nós tínhamos as celebrações dos espaços, né? Que marcam esse imaginário medieval. As festas da colheita, as festas do fogo, tudo isso que nós conhecemos, né? Vamos lá. As mulheres camponesas tinham lugar de prestígio social na comunidade. Eram parteiras, contadoras de história, agentes de cura e detinham o saber do controle produtivo. E eu trouxe aqui o livrinho da Nayansi Correa Brenner. Tá? A Nayansi é uma pesquisadora, era uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela tem um livro muito interessante
Bruxas, Comadres e Parteiras, a obscura história da mulher e a ciência. E ela tem uma definição muito bonita das parteiras. E eu trouxe aqui para a gente. Quem são essas mulheres que sabem sobre mulheres? Frequentemente, na sua história, a tentativa de sometê-las e as qualificaram como bruxas, e por vezes a desqualificaram também, tratando-as de matronas. E vejam o que ela diz. As pesquisas históricas das parteiras se entrecruzam com aquelas que falam da medicalização, dos cuidados obstétricos, dos tratamentos do corpo feminino sometido a un discurso masculino dominante, imbuido de dogmas religiosos y seguidos por otros dogmas científicos. Elas mostram a necessidade de construir uma relação social diferente sobre a maternidade cidadã. E eu achei muito lindo esse termo da Nayansi, né? Maternidade cidadã, né? Então, essas mulheres tinham um saber sobre o controle reprodutivo, né? Essas mulheres camponesas, porque as da alta classe eram controladas e vigiadas como forma de garantir a propriedade. Também sabemos disso, né? Sobre o corpo das mulheres, nós garantíamos a propriedade, os exércitos, não é? Quem vai herdar? Os exércitos, as propriedades. Então, nós controlávamos o corpo das mulheres. Isso era feito quando os homens iam para as cruzadas, né? E trancavam e fechavam o corpo das mulheres, né? Vamos lá, Janaína. Em algum momento, antes das guerras, crises demográficas e da peste, no século XIII, diversas práticas religiosas e possibilidades de culto estavam presentes, configurando um sincretismo pagão. Também liberdades sexuais e permissividade na convivência. O livro da Rosemary Murar, Os Textos da Fogueira, vai falar disso. Por isso, eu falo com vocês que há um deslocamento na situação e na formalização das mulheres, né? Então, desse momento, no século XIII, quando as práticas religiosas pagãs eram permitidas, quando nós tínhamos liberdades de culto, liberdades sobre os corpos, liberdades pagãs, liberdades nos festivais da colheita, onde a sexualidade acontecia, né? Era uma das maneiras de eu poder estar em contato com a terra e garantir a fertilidade da terra, né? Então, nós tínhamos todas essas práticas sexuais livres entre os camponeses, né? Há um momento onde nós vamos a controlar e domesticar os corpos, né? É uma dos traços da patriarcalidade, a domesticação dos corpos, né? A gente já falou muitas vezes, a patriarcalidade tem alguns traços muito específicos, né? A violência, o controle de um homem sobre outro, o controle da natureza e da terra, e a domesticação dos corpos, né? Sobretudo dos corpos das mulheres, né? Vamos lá. Janaína? As crises do mundo medieval vão a trazer, entre outras coisas, o controle dos corpos. O poder centralizado da igreja vê no modo de vida da época uma ameaça. E assim, uma aliança com o poder político, e assim, numa aliança com o poder político, serão perseguidas as condutas desviantes, né? E no livro dos Textos da Fogueira, a Rosemary Muraro vai falar muito dessa aliança entre o poder religioso e o poder político, como uma aliança garantizadora, que vai garantir, que vai estabilizar
alguma coisa que era da ordem da inestabilidade, né? Da inestabilidade, do imprevisível, do que estava fora de controle. Vamos lá. Segundo Silvia Federici, naquele livro, né, que está também na bibliografia, né, no livro da Federici, O Caliban e a Bruxa, tá? Que vocês conhecem, que nós às vezes mencionamos, acompanhamos alguma coisa. Né? Segundo a Federici, o capital se estabelece a partir do patriarcado. A misoginia faz parte dos estados modernos e as mulheres serão perseguidas, torturadas e mortas. Né? E é interessante porque a gente vai mencionar uma Leo Maleficarum, né? E vocês vão ver como se denunciava uma mulher como bruxa, né? E é dramático como se denuncia, né? Se eu furo o seio de uma mulher e sangra, ela é bruxa, né? Se eu enfio pedras numa mulher, jogo no lago e ela afunda, ela é bruxa. Né? Então, era muito dramático a forma como as mulheres eram denunciadas, né? E como o medo vai se espalhar pela Europa, né? E como a denúncia às mulheres passa a estar no seio das próprias famílias, né? É a própria família que vai denunciar as mulheres, né? Rosemary Muraro, no livro Os Textos à Fogueira, afirma que a caça às bruxas começa no século XIV e está no auge no século XV. Ela foi terrível. A meados do século XVI, o terror se espalha pela Europa, com milhares de execuções. Em Toulouse, na França, foram assassinadas, num só dia, 400 mulheres. Né? E eu trouxe aqui um parágrafo do livro da Rosemary Muraro, que disse: 85% das pessoas que foram queimadas nas fogueiras eram bruxas, tá? Em número monumental. Havia cidades que tinham 800 mulheres e num só dia perderam 798 a casa 798, como a cidade de Trier, na Baviera, por exemplo. Não era brincadeira a casa das bruxas. Qualquer pretexto era, né, argumento para parar na fogueira. Vamos lá, Janaína. As mulheres eram as melhores anatomistas da época e uma ameaça para o poder médico incipiente. Elas participavam de organizações comunitárias, de revoltas camponesas e de confraria de ofícios. É muito importante isto. As mulheres eram anatomistas e no livro da Nancy Brennan, na pesquisa dela, ela vai afirmar que na Idade Média as mulheres praticavam cesarianas. Né? Está comprovado que na Idade Média as mulheres já conseguiam praticar cesariana. Né? Isso é uma pesquisa que ela fez na França. Né? Então, e nós tínhamos um poder médico, um saber médico masculino incipiente. Né? Então, esse saber médico vai, digamos, jogar para escanteio as mulheres, né? E vai se sentir muito ameaçado pelo saber das mulheres, né? Vamos lá, Janaína. A Santa Inquisição será uma instituição ligada ao papado. Com o propósito de, eu fiz questão de colocar Santa Inquisição entre aspas, como vocês poderão compreender. Tá? Com o propósito de reprimir o pensamento dissidente. No livro Maleus Maleficarum, os inquisidores Heinrich Keimer, inquisidor alemão, e James Sprenger, monge dominicano suíço, citam as mulheres que têm o imundo orgasmo porque copulam com Satanás. Eu trouxe aqui
O Maleus Maleficarum está traduzido, tá? Vocês podem ler ele em português. Não é que seja uma leitura assim encantadora, né? Mas eu acho que se alguém vai pesquisar o tema, ou se alguém vai, tudo bem, né? Mas eu trouxe aqui um pequeno parágrafo. Os homens têm três instâncias. A primeira é o espírito, governado por Deus. A segunda é a vontade, governada por um anjo. E a terceira é o corpo, governado por uma estrela. É Satanás, que é um espírito imundo, que pode chegar ao corpo dos homens, pelo corpo e principalmente pelos órgãos sexuais, porque os órgãos sexuais são o local da mulher. A mulher é cúmplice de Satanás, porque ela cometeu o pecado original. Então, o Maleus Maleficarum vai falar disso, né? Da mulher, né? Que tem o imundo orgasmo porque copula com Satanás. Né? Então, vocês veem que o Maleus Maleficarum é um livro, assim, sinistro, né? Realmente, não sei qual que seria a outra palavra para falar do Maleus Maleficarum, mas é um livro sinistro. Elas são orgásticas e produzem sua própria subsistência, pelo tanto, devem ser mortas. Isto está no Maleus Maleficarum, né? E eu vou ler para vocês a frase, né? Então, logicamente, essas mulheres são bruxas e por isso devem ser mortas. Mas, para tanto, elas precisam não só serem orgásticas, como também se revoltarem contra os homens. Isto é, são capazes de produzir sua própria subsistência. E aí Rosmarie Muraro vai dizer, esta é a definição de bruxa, mulher orgástica e independente. Então, eu quis trazer essa questão do Maleus Maleficarum, porque eu acho que é alguma coisa que a gente tem que ter presente, né? Sobretudo em alguns momentos de repressão, de perseguição a grupos de mulheres, enfim. Né? Vamos lá, Janaína. Alguém perguntou alguma coisa? Eu não estava olhando. Alguém perguntou alguma coisa? Então, posso continuar? Tá bom. Os inquisidores vão a vincular a sexualidade à transgressão da fé. Uma vez obtida a intimidade com o demônio, as feiticeiras são capazes de desencadear muitos males. O essencial para o sistema centralizado do capitalismo estava em curso: o controle sobre o corpo e a sexualidade das mulheres. Então, isso é interessante porque os inquisidores vão a tolerar o poder e castigar a sexualidade. Né? Jesus, né? Jesus castigava o poder e era tolerante em relação à sexualidade. É importante essa subversão, onde nós toleramos o poder, mas castigamos a sexualidade. Sim, Inês? É muito interessante pegar esse livro que disseca o que aconteceu lá atrás, né? A Idade Média ou antes, e ver que está igualzinho, Marisa, porque os corpos das mulheres hoje são submetidos da mesma forma, só que com uma outra roupagem. Sim. Tem que ter determinadas formas, não pode envelhecer, não pode isso, não pode aquilo. Então, na verdade, o que é que mudou?
nada, porque o capitalismo permanece. Então, nós estamos aqui em Belo Horizonte, no meio de uma área completamente devastada, né? Então, o estupro à terra, ele continua Sim, através das mineradoras. Nós estamos assistindo isso todos os dias. sim. Então, você foi falando, foi me dando uma angústia aqui, porque a gente vê, na verdade, Raquelzinha, nós vamos para a fogueira do mesmo jeito. Sim. Uhum. Isso, para mim, é muito assustador e me dá um certo desalento, porque eu percebo que a única forma, e isso está muito presente lá no budismo, né, de vencer essa submissão tão forte é acabar com o capitalismo. Mas não se desanime, que nós vamos a falar da Margarita Porré, você vai ver que lindos textos dela. Não se desanime. Então, quando a Caça às Bruxas termina, no século XVIII, a condição feminina se transforma. A violenta repressão e controle dará lugar ao corpo domesticado das futuras trabalhadoras. Vamos lá. Para alguns pesquisadores, a caça às bruxas começa logo depois das cruzadas, quando os homens voltam derrotados para a Europa, decididos a retomar os postos de trabalho que estavam nas mãos das mulheres. E é interessante porque isso vai acontecer diversas vezes na história, né? É, no livro da Mary Langer, que foi a primeira psicanalista didata que nós tivemos, que teve na Argentina, né? É, Mary Langer diz que ela nunca viu a mãe dela tão feliz como quando foi a trabalhar, né? Ela é austríaca, o pai estava trabalhando e a mãe teve que sair a trabalhar, né? E que também nunca viu a mãe tão entristecida quando os homens voltaram da guerra e retomaram os postos de trabalho e as mulheres voltaram para casa, né? Isso está no livro dela, um livro que se chama Memória, História e Diálogo Psicanalítico. É um livro muito antigo. A Mary Langer era uma senhora, já morreu há muitos anos, mas é um livro que vale a pena, porque ela fala da vida dela e conta essas histórias um pouco domésticas, né? Que vão tratando da condição da mulher. Pensem bem, era a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá. Então, isso é repetitivo, né? Quer dizer, as mulheres saem de casa por diversas razões e na história vemos quando os homens retornam, elas voltam para casa, né? E abandonam os espaços de trabalho. A queima às bruxas se realiza na mesma época que Galileu e Copérnico descobrem que a Terra gira em torno do Sol, colocando as pedras de uma nova epistemologia fundamentada na racionalidade, né? E aí nós vamos a ter toda essa possibilidade, né? Nós vamos a entrar no mundo moderno, na racionalidade, no humanismo, não é? Enfim, nesse momento onde a razão vai ocupar todos os espaços, né? No Renascimento, eu sou professora de filosofia e quando eu falo com meus alunos desse deslocamento da Idade Média para o Renascimento, né? E é um deslocamento interessante porque no Renascimento nós vamos a colocar o humanismo e a razão acima de todas as coisas, né? Depois nós vamos a ver que
a razão não resolve todos os nossos problemas, porque a razão também nos leva a que a gente se mate. Mas é uma transição interessante, essa transição, enfim, do mundo medieval para o Renascimento. A gente pode, em algum momento, fazer um pequeno encontro sobre esse ciclo da história da filosofia. É um ciclo que nos ajuda muito a entender como chegamos até aqui, né? Janaína, vamos anotar isso para um próximo módulo. Os senhores da terra denunciavam as mulheres, algumas delas pequenas proprietárias, e isso também é importante. Muitas delas pequenas proprietárias de pedaços de terra. Tá? Logicamente, se uma mulher era denunciada como bruxa, a terra passava ou ao senhor ou à igreja. Então, isso também é interessante, a apropriação das terras. Né? E assim se acelera a concentração de poder e a futura formação do Estado moderno. A Inquisição chega a cada aldeia e família, e as denúncias eram feitas pelo próprio grupo familiar a que a mulher pertencia. Então, nós vamos encontrar nas pesquisas maridos denunciando as mulheres, crianças denunciando as mulheres, né? Então, as crianças podiam denunciar uma bruxa, não é? Então, se a colheita se perdia, se um animal morria, a culpa era da mulher, do entorno, né? E ela seria queimada, castigada, enfim, né? Não existia a possibilidade, isso é importante, não existia para a bruxa a possibilidade de defesa, né? Tudo que ela falar vai ser alguma coisa que vai justificar, digamos, a condenação de bruxa. E a gente vai ver isso na Margarita Porré, né? Tudo o que ela falou foi contra ela. É uma metáfora clara, cercar as terras comunais e controlar o corpo das mulheres. Elas serão desapropriadas da terra e do corpo. Assim, o feminino aparece vinculado à natureza, à transgressão, à magia e ao mal. Né? E então, nós vamos a construir essa narrativa. Né? A magia, o mal, o imprevisível, o orgasmo, está tudo, digamos, está tudo no mesmo pacote, né? Vai estar todo no mesmo pacote, né? E essa narrativa vai justificar muitas coisas, logicamente. Vamos lá, Janaína. Foram milhares as mulheres torturadas e queimadas vivas pelos tribunais da Inquisição. Vamos mencionar a Marguerite Porret, mística belga, como uma figura emblemática desses tempos insanos. E é interessante, eu achei o livro, eu tinha o livro, tinha lido algumas partes, e esse livro tinha sido me dado por um aluno meu, teólogo, um aluno da filosofia, lá do Instituto, né? Da Psicologia Transpessoal. Ele me deu o livro e nós colocamos, a Raquel vai pôr lá no grupo depois, porque nós achamos o livro é este, né? Que chama o Espelho das Almas Simples, né? Mas a Raquel vai pôr para vocês no grupo, porque a gente achou ele na Amazon e tem como adquirir. Né? Então, vamos lá. O que sabemos desta mística está nos autos do processo inquisitório, que a levou à morte na fogueira em 1310, condenada como herética, recidiva, relapsa e impenitente. Veja, tudo que a Margarita, tudo que estava, digamos, na condenação da Margarita Puerpel, né? Herética, recidiva, relapsa e impenitente. Né? Vamos lá.
As referências são pouco precisas, mas nasceu em Valenciennes, na fronteira entre a França e a Bélgica, em 1260. Tinha uma enorme cultura teológica e literária e foi uma beguina. E então eu trouxe aqui uma pequena definição de quem eram as beguinas, né? Vejam uma coisa interessante. Eu não estou achando, deixei aqui marcado para falar com vocês e não estou achando. As beguinas não eram nem monjas nem seculares. Viviam em residências privadas, chamadas de beguinage, e levaram uma vida de pobreza e contemplação. Por quê? Porque naquele momento os conventos femininos, né, não conseguiam responder a tal demanda, nem abrigar todas as mulheres que buscavam uma vida religiosa regular. Né? Tiveram assim que fechar suas portas para conter essa impressionante busca. Importantes núcleos de mulheres que não conseguiram ingressar na vida religiosa acabaram agrupando-se em comunidades pias, ganhando reconhecimento de beguinas em torno de 1230. Tá? Então, é interessante porque muitos pesquisadores vão a falar que a vida religiosa era para as mulheres uma forma de escapar a uma vida medieval que era extremamente dura, de trabalhos e de abusos. Né? E na vida religiosa, entre outras coisas, as mulheres podiam estudar e escrever. Né? A Rosvita de Gardes, várias mulheres, né, religiosas que escreveram, né, estavam dentro dos conventos. Tá? Então, os conventos eram para as mulheres uma estratégia de preservação também. Vamos lá. Janaína? As beguinas, isso que nós falamos, né? Não eram freiras nem seculares. Viviam nas residências das beguinagens ou beguinários, né? E levavam uma vida de pobreza e contemplação. Cuidavam dos pobres e dos doentes. Né? Vamos lá. O livro da Margarita Poirret vai ser esse, O Miroir das Almas Simples, O Espelho das Almas Simples. Né? É fruto de uma experiência mística, pessoal. Ela sofre um processo por parte do bispo de Cambrai. No obstante, Porret continua a difundir sua obra. Tá? E é importante porque a Poirret foi convidada várias vezes a se retratar e ela não vai se retratar. Né? Vamos lá, Janaína. Algumas autoridades teológicas aprovam seus escritos com ressalvas, mas ela será conduzida a Paris, ficando sob a custódia do famoso inquisidor dominicano Guglielmo Humberto, um perseguidor dos templários. E aqui eu quero dizer que os dominicanos foram especialmente tenebrosos na perseguição da Inquisição, né? E das mulheres na Inquisição. Né? Esse Guglielmo foi terrível matando templários. Né? Então, algumas grupos religiosos foram especialmente cruéis, né? Sanguinários, violentos. Né? Poirret permanece na prisão por um ano e meio, e não se retrata. A herança dessa alma é a perfeita liberdade. Seus inimigos não conseguem dela nenhuma resposta.
Então, é interessante isso, porque ela é convidada a se retratar e seria uma forma de se salvar, né? A Poirot decide que não vai se salvar. Em abril de 1209, as 15 proposições de seu texto são julgadas e condenadas por uma comissão de 21 teólogos. Ela será declarada herege e sentenciada à morte. Né? 21 teólogos, quer dizer, não existe nenhuma teóloga mulher nos tribunais da Inquisição, sendo que existiram teólogas e teólogas que publicaram na Idade Média, que escreveram. Né? Vamos lá. Em sessão pública e solene, em 10 de junho de 1310, Poirot é queimada junto ao Minuet, na Praça Greve, em Paris. O livro será proibido. E como todas as coisas proibidas, o livro vai virar, hoje seria um best-seller, não é? O livro vai ser muito conhecido. Não é? O Minuer ganhou uma difusão extraordinária e sua autoria vai ficar desconhecida até o século XX, em 1944, quando será descoberto pela historiadora italiana Romana Guarnieri, que vai nomeá-lo como um tratado místico e religioso de caráter iniciático. Então, houve ali um espaço, um vazio, um silenciamento, porque o espelho não se vinculava o espelho das almas simples a Marguerite Poirot. Né? Depois da pesquisa da Guarnieri, é que nós vamos a conseguir juntar as duas partes, né? E reconhecer que o espelho foi o livro da Margarida Poirot. Vamos lá. Esta obra, em forma de diálogos, terá personagens principais e secundários. Os interlocutores são a dama amor, a alma e a razão, todas figuras femininas. Existem outros, como a Santa Igreja, a grande, e a pequena, a fé, o temor, a cortesia e outros. Então, no livro, tá, a Dama Amor fala com a razão. Né? E eu trouxe aqui um pedacinho, vejam que lindo e que poético. Né? A razão pergunta, como essa amor? Pergunta a Dama Amor. Como essa alma é comparada com a águia e como ela abandona a natureza. Portanto, razão, diz o amor. Essa alma é comparada à águia, porque essa alma voa alto, muito alto, mais alto ainda do que todos os pássaros, pois foi emplumada pelo amor cortês. Ela vê mais claramente a beleza do sol, os raios do sol, o esplendor do sol e dos raios que lhe dão alimento no âmago do alto cedro. Então, durante todo o tempo, ela é sóbria sem tristeza, alegre sem dissolução, pois nela Deus santificou seu nome e a Trindade divina nela tem seu lar. Então, essa é a Dama Amor explicando para a razão. E eu tenho aqui um outro parágrafo que eu achei interessante, porque a razão perde a paciência. Tá? Não, gente, o texto, o livro é maravilhoso. E aí, em determinado momento, a razão perde a paciência com a Dama Amor. E veja, diz a razão, deixa eu, diz a razão, por Deus, amor, diz a razão, o que quer dizer isto? Que esta alma está enebriada pelo que não bebe e nunca beberá.
Então, a razão perdeu a paciência com a alma, né? E aí a alma responde, né? O amor responde. Então, a alma está apoiada, razão, desculpe, a alma está apoiada, razão pela qual ela não se preocupa com seus inimigos, nem à sua direita, nem à sua esquerda, pois ela está capturada pelo amor, pela compreensão da sua pobreza, que parece ao mundo e a si mesma totalmente dissolvida. Ela é graça, ela não somente está enebriada por aquilo que bebeu, mas muito enebriada, e muito mais que enebriada, por aquilo que nunca bebeu e nunca beberá. Então, é interessante, porque esse diálogo vai ter outros protagonistas que entram nesse diálogo, né? A Santa Igreja Grande, a Igreja Pequena, o temor, enfim. É um diálogo muito interessante, porque as beguinas usavam a tradição cortesã para ir falando e para ir elaborando. Então, todos esses diálogos são nesse sentido, né? De que trata isto? De que trata aquilo? Eu não estou entendendo ou não estou sabendo. Como é que você está me falando? Bom, então, o livro todo funciona assim. O que falou dos slides? A Cristiane? Se Cristiane, os nossos slides são muito bonitos, a gente faz questão de que eles sejam lindos e de que o material seja cuidado e preparado, não é? Vamos lá. O tema será o caminho gradual da libertação da alma e sua união mística com Deus. Será usada a linguagem do amor cortês, transformada pelas beguinas místicas do século XIII numa linguagem de êxtasis e união mística. Então, vai ser todo o livro, é poético, é encantador, é fácil de ser lido. Todo o livro vai ser isso, né? Os diálogos, as interações com o amor, né? Com a razão, com a beleza, com a alma. É muito lindo. Vamos lá, Janaína. Lá onde está o mais do meu amor, é onde está o mais do meu tesouro. Este é do livro dela. A protagonista é o amor, que passa por diversas instâncias de transformação e morte. Porque é claro que amor vai sentir medo, o amor vai duvidar, vocês vão ver que o amor vai passar por muitos momentos, né? Não é assim uma coisa em bloco, né? Monolítica. Não, ela vai ter, o amor vai ter dúvidas, a dama amor, né? É ela. A alma está fora, liberada de todas as coisas. Não consegue ver nada que não seja o Deus mesmo. Vamos lá. A mística de Poiré desdobra-se num sentimento de profunda unidade com todas as criaturas. Ele, Deus, pode ser encontrado e adorado em todo lugar, e não apenas nas igrejas e mosteiros. Tá? Porque essa foi uma das questões que foi na Inquisição, que foi, digamos, cobrada da Margarita Poiré, né? Que ela via Deus em todas partes, né? Na natureza, né? E ela escreve, né? Que Deus não está só no mosteiro ou na igreja. Romana Guarnieri menciona que Marguerite permanecerá na memória como uma grande escritora e uma mística substantiva, enamorada do esposo da sua alma, uma mulher corajosa, de pensamento arrojado, naquela terra de ninguém, onde o poder eclesiástico pode transformar-se em suma injúria, máxima injustiça. Vamos lá, terminamos. Aqui estão as referências, né? E
a Raquel vai pôr para vocês no grupo o livro da Margarita Poiré que vocês podem adquirir. Tá? Ele é muito, muito lindo. Janaína, vamos parar de compartilhar e a gente vai um pouquinho para as perguntas. Vamos lá, né? Vocês ficaram silenciosas. Vocês ficaram silenciosas. Jane, as referências a Raquel está pondo no grupo de WhatsApp. Cristiane, eu tenho que me sentar e pensar, porque tem muito material sobre as bruxas, mas eu vou separar. Posso pôr no grupo depois. Professora Marisa, Diga. eu me chamo Maria Jeane, eu sou do Nordeste do Brasil. Sim, Eu sou professora eu da não estou te universidade. vendo. Espera aí, Maria Vou Jane, abrir só a câmera. Está por fechada. favor. Sim, Jane, sim. Sou professora da Universidade Federal de Sergipe e eu trabalho com pesquisa benzedeiras na atualidade. Sim, Sou orientadora de sim. trabalhos, trabalho no curso de Ciência da Religião. Já sou Uhum. leitora de Rosemarie há muito tempo. Não tinha. Sim. Hoje é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ter contato com a senhora e fiquei simplesmente encantada com suas leituras. Quero Obrigada. continuar estudando e lendo. E fiquei extremamente impactada, encantada com a história de Marguerite Poré. Uhum. E eu quero ler, eu estou assim, quero saber. Na verdade, eu não tenho nenhum questionamento, é só agradecer por esse momento tão rico, não é? Obrigada, professora. E Eu dizer fiz que hoje meu. foi um momento assim que eu estava assim meio desanimada, mas esse encontro de hoje foi como uma injeção de ânimo para eu continuar com meus trabalhos de pesquisa. Continue, por favor, precisamos continuar. Eu fiz meu mestrado na Federal de Minas. Eu fiz meu mestrado em filosofia aqui na Federal de Minas. Mas olha, Jane, acho maravilhoso o trabalho das vencedeiras. Precisamos da pesquisa, precisamos desse trabalho, professora. Por favor, não desista. É muito importante. É muito importante. E nos participe de seu trabalho, porque aqui na escola é, cabem muitas coisas. Eu acho importante isso, que as pessoas se sintam acolhidas, sintam que tem espaço, que tem lugar. Por favor, nos participe da sua pesquisa. Na PUC Minas tem uma professora também que pesquisa, Gisele Prado. Ela também tem um mapeamento, ela pesquisa benzedeiras. Ela é minha amiga e a gente está até com um trabalho que estamos organizando para uma sessão temática que vai ter na Paraíba, Sim. em Então, setembro. eu fiz uma pesquisa na PUC Minas, no departamento, na teologia, na Mariologia, tá? Porque eu trabalhei sobre Ana, sobre Santa Ana, o lugar da Sim. avó. Tá? E então fiz uma pesquisa na PUC, na teologia da PUC Minas, e foi bárbaro, foi bárbaro. Então, Gratidão, obrigada, professora. professora Jane. Fique conosco. Vou Agora, no ficar. final, eu vou falar várias coisas da escola, depois das perguntas. Fique conosco na escola, por favor, fiquem todas. Vou ficar sim. Já ganhei uma nova aluna. Pois é, pois é. Quem mais, gente? Maria de Fátima, depois você, querida, nos manda seu telefone correto. Alguma coisa aconteceu que nós não conseguimos te incluir no grupo, tá? Manda para a Ok, Janaína, para a Raquel. ok, ok.
Por Ok. favor. Aprendi. Professora, eu aproveito para agradecer e agradecer o acolhimento a todas, agradecer-lhe a si, porque o tempo todo eu estou a fazer trabalho enquanto ouço essas histórias, porque há muitos, muitos, muitos anos eu não conseguia sequer falar do assunto e desde muito nova eu sabia que tinha sido queimada e foi altamente, altamente impactante conseguir ir encontrar a minha família ao longo da vida e graças a Deus agora é tranquilo. E enquanto estava a ouvi-la falar, a sua pureza é tanta que eu fico à beira da felicidade e das lágrimas ao mesmo tempo. E só posso agradecer-lhe muito, 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 muito. E à Célia, em Portugal, que mandou a mensagem para um grupo do WhatsApp das mulheres venusianas e que me deu a conhecer a professora Marisa. Obrigada. Grata, muito obrigada. Obrigada. Então, as meninas de Portugal, vou para lá. Dia Sim, 26 de março, estou lá, com a ajuda da nossa deusa. sim. 29, Marisa. Sim, 29 é o trabalho, mas eu Mas chego vem a antes. 26. Mas eu chego antes, querida. Venha, Eu venha, chego venha. antes para andar pelas ruas, comer um bacalhau. Imagina. Passear, sim, Mas sim, sim. claro, eu chego antes, um pouquinho Sim, sim, antes. sim. Gente, tem alguma outra questão? Não, não. Então, sim, que bom que vocês ficaram impactadas. Olha, frequentem na escola. Agora eu vou começar a falar, né? Nós trabalhamos com módulos e trabalhamos com temas. Nós já trabalhamos muita coisa. A viagem da heroína da mulher, enfim, as formas de violência institucional, a propaganda, o que nós fazemos com os corpos das mulheres. E eu quero dizer para vocês que as aulas gratuitas estão todas na nossa página no YouTube. A escola tem uma página no YouTube. A Raquel vai colocar no grupo. Nessa página no YouTube, vocês encontram todas as nossas aulas abertas e gratuitas, tá? Nós falamos sobre a roda da vida, do ano, nós falamos sobre a Madalena. Sim, quem que quer me perguntar? Alguém pediu para me perguntar. Oi, sou eu, Carol, bom dia. Oi, Carol, diga, Carol. Eu gostaria de saber dessa história, o seguinte, eu entendo que toda a sua aula que você deu hoje era sobre a domesticação do feminino de um modo geral, seja através das plantas, dos corpos. E aí eu queria saber se a ideia de Deus homem surge daí. Não, não, eu não te escutei, Carol. Por favor, fala um pouquinho mais alto a pergunta. Eu gostaria de saber se a ideia de Deus homem surge daí, dessa domesticação do feminino. A ideia de Deus homem tem outras raízes, tá? Nas religiões monoteístas. Eu não sou uma pesquisadora da ideia de Deus homem, mas nós temos que pensar que a divindade ela esteve vinculada ao feminino historicamente, não é? No Paleolítico, no Neolítico, nós tínhamos corpos com seios grandes, com barrigas grandes, porque era de ali de onde surgia a vida. Tá? Era dali de onde surgia a vida. A partir das invasões indo-europeias, nós vamos a ter um deslocamento. O que tínhamos? O que nós tínhamos nas tumbas do Paleolítico e do Neolítico? A serpente, a lua, a estrela e o corpo da mulher, né? Estou falando assim, grosseiramente, porque as coisas não são tão simples assim. Mas, enfim, para responder e tentar responder o que você me diz. Bom, a partir das invasões indo-europeias, o que a Marija Gimbutas vai chamar os Kurgan, né?
os povos da região de Kurgan, das estepes frias, nós temos que esses povos descem para o crescente fértil, a bacia do Mediterrâneo, e aqueles povos que plantavam e colhiam, e que não conheciam as armas nem as fortificações militares, vão a ser submetidos, né? E nós vamos a ir deslocar, nós vamos a nos apropriar dos animais, da terra e do corpo das mulheres, né? E, pelo tanto, nós vamos a deslocar a ideia de Deus como feminino, né? De um Deus feminino, para a ideia de um Deus masculino. Né? E esse é o deslocamento das religiões monoteístas. Né? Lilith vai ser castigada, não é? Para ir no Mar Vermelho, onde estão as serpentes, os animais que rastejam, porque não obedeceu à lei patriarcal. E vai ser demonizada. Né? Lilith era uma mulher, mas de repente acaba sendo um demônio. Né? Então, a ideia de um Deus homem ela é bastante complexa, né? E ela tem a ver com todo esse deslocamento das religiões monoteístas, onde nós temos um Deus homem instaurador da lei. Isso é muito importante, porque quando nós tínhamos, porque as deusas Inanna, Kali, enfim, todas estas diosas da Mesopotâmia, a própria Lilith, não instaurava a lei. Nós temos um Deus, homem, que instaura a lei. Pelo tanto, quando eu instauro a lei, eu determino onde está o lugar da transgressão. Isso é uma coisa importante. Se eu instauro a lei, eu determino onde está a transgressão. Né? E a transgressão está no corpo das mulheres. Tem um livrinho interessante, está ali na bibliografia, e eu usei aqui, Deusas, Bruxas e Feiticeiras, histórias de quando Deus era mulher. Está na bibliografia que eu usei para este livro. Tá? A Júlia Miara é uma professora universitária, uma pesquisadora, tá? E ela trabalha exatamente sobre as civilizações pré-patriarcais, né? Antes do monoteísmo. E trabalha esse deslocamento para as religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo, enfim, o islamismo, todas as religiões monoteístas. Então, a ideia de um Deus patriarcal tem a ver a esse deslocamento que nós fazemos de um ventre feminino, digamos, que acolhe a todos, onde não tinha lei e não tinha transgressão, há uma instauração de uma lei onde nós instauramos, logicamente, a transgressão. A ideia de um Deus feminino também está nos templários, né? Quando eu fiz a pesquisa para o jogo da Oca, eu fiz uma formação sobre o jogo da Oca, uma das ideias que os templários, digamos, trabalhavam e aceitavam era a ideia do feminino na divindade, né? Como os cátaros também, como outros grupos que foram considerados hereges, perseguidos. Sim. Não sei se te respondi, porque isso é uma pesquisa bastante específica, né? Tá? Alguém Muito mais, obrigada, viu? gente? Ah, é ele Obrigada. que eu estou ouvindo, né? É a voz dele que eu estou ouvindo. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Então, eu estava falando sobre a escola, né? Então, a gente tem no YouTube, vocês acham, nossas aulas gratuitas, né? E também eu convidaria vocês para entrar no grupo grande. Nós temos um grupo grande com umas 100 e tantas pessoas, 130, 140 pessoas. Somos extremamente silenciosos, jamais incomodamos e enviamos exclusivamente os módulos e a forma para entrar no módulo ou se inscrever para quem tiver interesse. Então, entrar no grupo grande é uma forma também de vocês participarem. E na página do Instagram,
vocês também nos acompanham. Tá? E agora eu quero trazer algumas mudanças da escola. Este ano nós fazemos 6 anos da Escola de Mulheres. Nós começamos em Belo Horizonte presencialmente em 19 de setembro, né? E depois, com a pandemia, nós começamos virtualmente e agora somos virtuais, porque temos gente de muitos lugares e de muitos lugares do Brasil, e então somos virtuais. Achamos que era a maneira de que todo mundo pudesse participar, e enfim. Uma vez por ano, nós temos um encontro presencial aqui em Belo Horizonte, onde vem, né, enfim, gente de muitos lugares. Bom, a primeira mudança que nós vamos a ter é que este ano nosso encontro presencial é um passeio a São Lourenço, uma região de águas termais em Minas, e o tema do nosso encontro vai chamar Buscando a Sabedoria dos Oráculos. Eu tenho pesquisado um pouco sobre o saber oracular, porque o saber oracular foi historicamente feminino. Ele é feminino e coletivo. Tá? E isso é importante, porque o saber oracular foi castigado nas mulheres ao longo da história. Tá? Foi castigado em Lilith, foi castigado em Cassandra, foi castigado em Medeia. Nós temos um repertório de mulheres onde historicamente o saber foi castigado. Foi castigado pela Inquisição também, foi castigado pela Igreja. Né? Bom, então, o que eu estou propondo é que a gente vai 3 dias lá para São Lourenço e a gente trabalha o saber oracular. Desde a cartomancia do século XIX, no século XIX, na França, nós tivemos um auge e um esplendor das cartomantes, né? O pequeno oráculo das damas, um dos oráculos chamava assim, o pequeno oráculo das damas, né? Mademoiselle Lenormand, né? O baralho de Lenormand. Mademoiselle Lenormand foi famosa, esteve na prisão até pelas coisas que ela disse a Napoleão. Né? E vamos também a trabalhar com o oráculo dos pingentes. Eu estou fazendo um curso na Espanha, online, mas agora, quando eu vou a Portugal, depois eu vou para a Espanha e vou ter algumas aulas presenciais. É uma forma nova, muito interessante, e nós vamos a trabalhar um pouco isso. A questão oracular como um saber que não passa pela consciência, que tem a ver com o nosso inconsciente, que é feminino e que é simbólico. E que ele nos possibilita a perspectiva de entender os nossos símbolos internos. Né? Eu não acho que nenhum oráculo adivinha, mas ele traduz em símbolos alguma coisa que diz a respeito de nós. Então, essa é uma das mudanças que nós vamos a ter. Né? Quem se interessar, entra no grupo da viagem, porque é um grupo específico. Eu vou pôr aqui no grupo onde vocês estão a forma de entrar no grupo da viagem. Também é um grupo absolutamente silencioso e a gente só coloca questões relativas à viagem. Bom, e a outra questão, nós temos 3 novidades. A outra novidade é que nós tínhamos um módulo com 3 encontros. Nós tínhamos um módulo que tinha 3 encontros. Então, por exemplo, o módulo dos símbolos, nós trabalhamos os sonhos, nós trabalhamos os mitos e trabalhamos as mandalas. Né? Tá no nosso material. Né? Nós tínhamos um módulo e esse módulo tinha 3 encontros, um por mês. Nossos encontros são sempre um por mês, os sábados, de 9 às 11 da manhã, sempre ficam gravados e vocês, as que se inscrevem, sempre têm a gravação. Bom, a partir de agora,
a gente vai fazer os encontros com 2 módulos, tá? E um espaço de intervalo, de descanso, como vocês queiram chamar. Então, nosso próximo módulo, Inês foi pensando em você também, é sobre as narrativas arturianas. Tá? Então, nós vamos ter dia 22 de março, o Cavaleiro Preso na Armadura, tá? E dia 26 de abril, A Procura do Graal. Né? O Cavaleiro Preso na Armadura, esse conto medieval que trata de um cavaleiro que constrói uma armadura para si próprio e depois não consegue sair dela, né? Não consegue amar, não consegue mostrar seus sentimentos, né? Ele vai ter que consultar o Merlin e vai ter que entrar no Castelo do Silêncio, no Castelo do Medo. Bom, não vou dar spoiler, porque aí vocês têm que se inscrever. E depois nós vamos a falar de Persifal e a procura do Graal, né? Todos nós procuramos o Graal, né? O Graal que é a taça, a joia, a nossa verdade, o nosso propósito, mas Persifal perdeu o Graal. Né? E é uma pergunta. Às vezes nós perdemos o Graal. Então, vão ser os 2 encontros. Em maio, nós vamos a fazer um intervalo e vamos a descansar. E em 22 de junho, acho que é 22 ou 21 de junho, sábado, nós vamos a falar de Moana 2. Vai ser um encontro também gratuito e aberto. Tá? Os módulos são pagos, vocês têm que se inscrever. Isso, Janaína passa para vocês todas as informações, né? E nós temos, depois de cada módulo, vamos a ter um descanso e vamos a ter depois um encontro gratuito e aberto. Eu tenho trabalhado as narrativas fílmicas. Se vocês entram lá no nosso YouTube, eu já tinha falado de Moana, e no semestre passado eu fiz um módulo onde eu falei da Pequena Sereia, tá? Foi um módulo fechado, eu falei da Pequena Sereia, da Barbie e do Wish, né? Esse filme da Disney. Eu tenho trabalhado bastante as narrativas fílmicas como narrativas simbólicas, sobretudo essas narrativas de desenho animado, porque elas trazem um simbolismo muito específico. Né? Então, elas nos interessam. Então, em junho, já vamos a falar de Moana 2, eu já assisti, já preparei, e depois nós já vamos a ter os módulos do segundo semestre. Tá? Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta relativa a isso? Marisa, Sim, Raquel. então só queria complementar que quem não puder participar nas datas dos módulos que são fechados, eles vão ficar gravados. E aí a Janaína sempre organiza o grupo respectivo ao módulo, e aí os links das gravações são compartilhados para quem não puder estar presente na data. E todas as aulas, os encontros que são gratuitos, eles ficam abertos no canal do YouTube, que a gente já compartilhou tanto no grupo de Brulheres, quanto aqui no chat, né? A gente já compartilhou tanto o Instagram quanto o canal no YouTube. Então, para quem não puder participar nas datas respectivas por algum compromisso e tudo mais, não se preocupe que não vai perder o conteúdo. Uma coisa importante também, interessante. Oi? Uma pergunta. O grupo que a Marisa falou, grande, é o mesmo grupo da viagem? Não, Ok. não, Eu percebi que eram distintos, mas queria confirmar. são Ok. diferentes. O grupo da viagem é específico, mesmo porque o grupo do passeio é um pequeno passeio, né? Tem um número limitado de pessoas, porque Ok. nós temos um
veículo que vai nos levar, que tem um número limitado de pessoas. Uhum. Eu queria dizer também que se vocês querem algum módulo antigo, dos módulos antigos, qualquer um deles sobre símbolos, sobre sonhos, enfim, sobre a intervenção terapêutica, nós fizemos um módulo sobre a intervenção terapêutica, vocês podem adquirir. Tá? Todos os nossos módulos estão disponíveis, é só conversar com Janaína e vocês podem adquirir o módulo. Tá certo? Bom, dentro das nossas mudanças, nós temos mudanças também na equipe da escola. Então, agora eu vou passar a palavra para a Raquel, porque nós temos. A Vanessa já chegou? A Vanessa chegou? Bom, se ela não chegar, não tem problema, a Raquel vai falando e depois vemos. Tá? Raquel, a Então, palavra é sua. então agradeço, né, essa oportunidade. Fico muito feliz de ter apoiado a Escola de Mulheres durante todo esse tempo, aprendendo tanto com Marisa e com Janaína, mas eu senti esse ano de mudar de lado. Então, eu sinto que eu apoiei bastante na parte da criação da identidade, da linguagem de visual da escola, e uma grande satisfação é entender que isso pode caminhar sem mim, né? Acho que abrir espaço para outras pessoas poderem colaborar. E agora eu vou mudar de lado, eu vou voltar a ser aluna. Então, eu agradeço muito assim, essa preciosidade que foi esse meu ciclo como colaboradora do Escola de Mulheres. Eu aprendi muito, sempre aprendo muito com o que a Marisa traz, com o que a Janaína traz, e agradeço muito a oportunidade de ter sido uma colaboradora, e Marisa e Jana contem comigo sempre que precisar, e eu fico muito feliz. Acho que a ideia de ter uma entregue, um trabalho, uma colaboração bem feita, é que eu posso, né, sair, né, deste lugar e outras pessoas colaborarem e isso continuar, nesse legado continuar. Então, agradeço muito a oportunidade e a confiança no meu trabalho como artista e designer. E agora eu vou estar com vocês como aluna também, né? Então, agradeço bastante e quem vai ficar, né, no meu lugar é a Vanessa, ela está numa reunião de trabalho, então não sei se ela conseguiria estar presente agora, mas né, se ela puder, ela vai entrar. É a Vanessa, que agora é uma aluna do Escola, agora a gente vai trocar de lado. Agora ela vai ser uma parte das colaboradoras, e é uma mulher maravilhosa, que também trabalha com feminino, trabalha com arte. Então, vamos continuar esse legado para, né, colaborar que o Escola cresça, que ele se difunda, que várias mulheres e homens também conheçam esse trabalho, que eu acho que é tão importante e necessário, né? A gente trazer essas reflexões e com esse conteúdo tão rico e profundo que Marisa traz. Eu acho que cada aula, eu sempre senti isso, acho que cada aula que ela traz é um portal que abre. Isso já dá um estudo assim, de, de anos, né? Então, muito feliz, muito honrada de ter participado deste lugar e continuarei participando agora como aluna e muito grata, Marisa e Jana, pela confiança. Espero ter honrado o meu local, o meu lugar de colaboradora também. Raquel, muito obrigada, querida. Eu só tenho a te agradecer toda a sua dedicação, todo o seu empenho. É fantástico. E isso, seu talento. Raquel é uma artista de talento diferenciado. Então, ela que ilustrou meus livros, ela que faz o nosso material de divulgação. Então, acho que. E eu não vou me despedir, porque a gente se encontra em muitos lugares e porque a gente vai te encontrar por aqui, do outro lado, como aluna.
E Eu não vários sei outros se projetos, né, tem Marisa? vários outros É só projetos, nesse sim, com espaço aqui da certeza, escola. com certeza. Eu não sei se a Vanessa consegue entrar. Vai ser a Vanessa que vai entrar, mas a Vanessa está trabalhando na Bahia. E hoje era a primeira reunião de trabalho dela. Então, não sei se ela consegue entrar para que vocês conheçam ela. Se não, tudo bem. Ela vai estar no nosso próximo encontro do dia 22 de março, com certeza. Inês, diga. É que eu escrevi um texto depois daquela nosso encontro no teatro e eu queria partilhar. Eu não sei como fazer, porque no grupo não é aberto. Você quer que manda para onde? Manda para a Raquel, e Raquel coloca no grupo. Ou Ah, para a Janaína, e uma delas coloca no grupo. tá. Pelo e-mail? Não, você não. Ah, está no e-mail, né? Ah, Como é pode que mandar faz? para o e-mail da escola. Pode. Tá, Eu te passo o e-mail, Uhum. tá. tá? Porque é para falar do feminino amordaçado na Uhum. ciência. Uhum. Então, eu acho que é uma pequena contribuição que eu Ah, gostaria muito obrigada, de Inês. fazer. Uhum. Uhum. Inês é escritora, escreve livros. Inês escreve livros e é nossa escritora. Aqui, queridas, fiquem perto de nós, que aqui só tem talento, só tem gente de talento, não é? Inês escreve, e então, assim que ela passar para a Janaína, a gente pode pôr no grupo, né? Inês, podemos. Aí, a Vanessa entrando, pronto, falando nela. Então, Inês escreve, podemos pôr no grupo, né, Inês? É para pôr no grupo, né? Então, Inês mandando para a Janaína, a gente vai pôr daqui a 2 ou 3 dias, normalmente, lá pela terça, quarta-feira, nós colocamos a gravação, tá? E aí a Janaína coloca o texto também. É possível, Janaína? Pode ser? Sim? Tá. Oi, Vanessa, nós falamos de você. Já falamos tudo, olha, já falamos as novidades da escola, estávamos só te esperando. Já a Raquel se despediu, falou que vai ser aluna, vai estar do outro lado e que você vai ocupar o lugar. E então, Vanessa, pode falar, querida. Bom dia, gente. Desculpa não ter conseguido entrar antes. Estou doida para rever essa aula hoje, porque Marisa fez um título muito convidativo, né? E deve ter sido uma aula maravilhosa. É com muita alegria que eu me uno a todos vocês aí com essa responsabilidade de pegar as funções de Raquel. E com muita honra, muita alegria, tomara que eu consiga fazer o melhor possível e contribuir da melhor maneira possível também. Uma honra, uma alegria. Que bom. Obrigada, Marisa. Ah, obrigada, Vanessa. Seja bem-vinda, minha querida. Você já estava, né? Você era nossa aluna, participava dos nossos eventos, então agora eu vou te empurrar o trabalho. Não é assim, eu vou te empurrar trabalhos. Isso. Te ligar às Agora 6 da manhã, eu faço com Raquel, às 6 com as meninas, às 6 da manhã eu acordo muito cedo. Menina, está faltando isto, está faltando aquilo. Não é fácil, não é fácil. Então, queridas, se não tiver mais nada, tem alguma outra coisa, eu aguardo vocês no nosso próximo módulo. Vamos a trabalhar as lendas arturianas, vocês vão gostar. Vamos a trabalhar o cavaleiro preso na armadura. Todos nós construímos, às vezes, uma armadura para nós e depois custamos a tirar ela, né? E vamos a falar do Persifal, o Graal e todas essas coisas. É uma alegria, fico grata a vocês.
grata a quem colabora, Janaína, Raquel, a Vanessa agora, porque não é um projeto que dá para levar sozinho. Preciso delas como precisamos no projeto da Escola da Presença de todas vocês, que fazem possível a nossa existência, né? Nossa existência é possível porque vocês estão aqui com a gente, nos ouvindo, nos prestigiando, enfim. Vou pôr Marisa, também questão do passeio no grupo, se alguém tiver interesse, né? É um grupo mais restrito pelos lugares, pelo lugar no hotel, enfim. E quem quiser, entre no grupo grande, porque no grupo grande vocês vão recebendo todas as coisas. Queridas, muito Marisa, vamos obrigada. tirar foto. A foto, por favor, abram as câmeras. Nós sempre temos uma foto que colocamos na página depois. E aproveitar só para agradecer também a Raquel pelo servir dela, que criou toda essa arte para a escola, né? Essa arte visual, e dar boas-vindas à Vanessa. Bem-vinda. E seguimos juntas. Vou tirar, hein? Tá bem. Abram as câmeras, por favor, queridas. Acho que tem umas com a câmera fechada, mas eu vou tirar. 1, 2, 3. Só mais uma, peraí. Foi. Eu? Obrigada, muito grata. Pronto. Queridas, muito obrigada a todas. Um bom fim de semana, um bom Beijo grande. descanso. Alisa, eu só abraço queria no coração chamar de mais todos. pessoas para o nosso encontro aqui em Portugal. Sim, por favor. Essa Nosso essa encontro- mostra tem pessoas aqui do Conversas Maduras, né, que eu convidei para que pudesse estar ouvindo você, essa preciosidade da sua fala, do seu saber, e que possam estar junto com a gente aqui dia 29 em Portugal. Quem não está em Portugal, mas tem, como está cheio de brasileiros aqui, né? Se as pessoas tiverem outras mulheres que queiram participar, é só falar comigo, tá? Para a gente fazer uma recepção bem bacana para Marisa aqui em Portugal. O Tá bem? contato da Obrigada. a Kátia está no grupo. Quem precisar falar com ela, o contato dela está no grupo. Sim, obrigada, Janaína. Obrigada, Marisa. Queridas, Kátia, muito obrigada, Kátia, obrigada. Queridas, então podemos ir? Muito obrigada a vocês todas. Gratidão a todos. Obrigada. Gratidão, Marisa. Um abraço. Obrigada, Marisa. Tchau, até a Beijo próxima. Boa semana. Tchau. Obrigada. Obrigada.